As pessoas iam cantar, mas essas pessoas até agora não me falaram, né? Tá bom, só foi um rumor de anjos por aí. Tem um livro que se chama Rumor de Anjos, né? Como é que é? Rumor de Anjos. Nosso tema de estudos é a pessoa, a obra do Espírito Santo, a salvação. Nós estamos falando sobre santificação. Obrigado, Rê. E neste momento nós vamos falar sobre o santificador, sobre esta obra do Espírito Santo. A gente sempre revisa um pouquinho, porque assim, é um conhecimento que o ideal é que você venha construindo esse conhecimento. Que você não ouça um pedaço hoje, depois não pega o outro pedaço e você acaba não conseguindo construir, né? Nós queremos construir juntos. Que a obra de santificação do Espírito Santo é a consolidação da mente cristã. Então nós vamos voltar a isso já já. E hoje nós vamos falar sobre o santificador e como é que ele faz esta obra. E vamos voltar àquele princípio da entrada do Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos estudar o selo do Espírito Santo. Como é que ele sela a nossa mente, né? De que maneira isso acontece? O que significa este selo? Desde criança, lá em Barbacena, como diz alguém aí, né, lá em Jardim Colonial, lá em São Mateus, desde criança eu aprendi o seguinte, que o Espírito Santo é que nem um protetor, que ele fica lá dentro, né, de mim e fica lá impedindo que o diabo entre e viole. Vocês já viram aquele exemplo que é muito comum dar, que o selo ele impede que a carta seja violada, né? Mas assim, de que jeito ele impede? Como é que ele fica? Ele fica lá com uma espada. Quando o diabo vem para violar, ele vem e nos defende. De que jeito? Então eu vou passar para os irmãos aquilo que eu tenho aprendido, a minha percepção, e eu quero contar com vocês para a gente dificultar a ponto da gente se perguntar, é isso mesmo? É possível que seja assim? Tá bom? E este hino que nós vamos cantar, Comunhão Divina, mesmo assentados como nós estamos, perceba como essa doutrina da permanência de Deus em nós, ela é bonita. Como é bonito fazer poesia e como é bonito cantar esta doutrina. Abra aí, o hino 111, Comunhão Divina. Agora veio. Fale, voz da consciência, o que você quer me dizer? Boa noite, pode começar. Muito obrigado, voz da consciência. Hino de número 111. Vou liberar aqui a imagem, que eu não lembro mais como é que é. Acho que é assim. Não sei se... Isso, obrigado. Estás, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem e o temor também. Socorro tenho em vera proteção, porque em mim fizeste habitação. Vem revelar ó meu Senhor, divino Mestre, Rei Consolador, o teu amparo em toda tentação, fazendo em mim constante habitação, andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus. Medo e pavor não prevalecerão, pois em mim se fizeste habitação. A morte os teus poderes vão findar.
Senhor, que bela mensagem, essa tua mensagem, por meio da qual o Senhor nos ensina e nos garante que haverás de cuidar de nós e haverás de nos guardar para o dia eterno, por não sermos jamais violados, ó Pai bendito, pelo poder das trevas, nem do pecado, nem mesmo do pecado que habita em nós. Senhor, grande é a mensagem que revela que Cristo, através do Espírito Santo, mora em nós e faz habitação em nós. Ajuda-nos a perceber a grandiosidade desta mensagem e a viver, ó Pai, em segurança por conta disto. Que nos estudos desta noite possamos ter discernimento para aprender de Ti. Nós oramos, nós clamamos e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Parei de mexer no violão. Pode desligar o violão aí, voz da consciência. Irmãos, vamos lá. Nossa meditação esta noite é no selo do Espírito Santo. Há vários textos na Escritura sobre esta doutrina. Então, eu gostaria de convidá-los a abrir no texto que eu acredito ser o principal deles, porque ele é tão direto, tão evidente, que haverá de nos ajudar. Acabei de ver, Valmir, acabei de lembrar que eu tenho que apertar isso aqui. Tá bom? Abra lá em Efésios, capítulo de número 1. Vamos fazer uma pesquisa entre vocês. O que vocês acham sobre esta doutrina do selo? Quem nunca ouviu falar a respeito da doutrina do selo do Espírito Santo? Não tem a menor ideia do que significa isso. Tem alguém que nunca ouviu falar? Todos estão familiarizados? Então, já que todos estão familiarizados, todos sabem alguma coisa sobre isso? Muito bom, né? É bom que aí vocês podem participar. Então, vamos lá. Silvia, o que você sabe disso? Aproveitando, né, Silvia, que você está aqui, o que você sabe disso, Silvia? Vamos lá. O selo do Espírito Santo. Alguém ajuda a Silvia aí? Ela está em apuros, precisa de você agora. Vai lá, Marcelo, o que você acha? Qual é a sua percepção dessa doutrina? Tá, mas discorre um pouco mais, né? Aí é o básico mesmo, né? O Espírito Santo veio morar em nós. A morada do Espírito Santo, você acha que já é o selo? Ou o selo é uma das coisas que ele faz enquanto mora em nós? Acho que é o selo. Você acha que a morada... ele já tá o selo e a morada são a mesma coisa? O Espírito não é um só? Sim, o Espírito é um só. Então, Tá lá, vamos desenvolver. Então, se o Espírito é um só, a morada dele, ela tem um objetivo. Assim, tem vários objetivos. Tá. Mas... eu tenho proposto que isso acontece na nossa mente. Você pode, inclusive, discutir isto. Que o Espírito Santo, ele mora em nós, ele é colocado na nossa mente. Você pode discutir que lugar que ele faz morada. Né? Mas vamos ver. Isso em si, então, já é o selo. Quer dizer, o fato dele estar em nós... E ser o selo, quer dizer, essa morada e o selo são a única coisa que ele faz em nós. Não, a única coisa que ele faz, não. Ele faz as atitudes, a mudança da mente. Isso não é a morada dele? É a morada dele também. Ah, entendi. Tudo. Você está usando um termo bem abrangente. É que eu falei que você perguntou do Espírito Santo. Como é que ele sela o nosso coração? Com a salvação em Cristo, quando a gente aceita Jesus, ele já está na gente. Certo. Ele já está. Antes da gente, falar com a nossa boca. Tá. Certo? Tá bom, Marcelo, vamos ver outra opinião. Vamos caminhar. Vamos juntar tudo isso. Mais alguém gostaria de compartilhar o que você entende disso? Vai lá, Roseli. Pastor, eu não entendia o selo como o senhor falou agora, de não ser violado. Certo. Eu entendia como uma marca. Uma marca. Um reconhecimento de que... uma marca invisível, né? Uma marca invisível. Que só Deus... invisível para nós, só Sim. visível para Deus. Vamos dizer que seja essa estrela. Aí o diabo, ele vê essa marca, o que ele faz? Esse não dá.
Esse tem o selo. Seria isso? Não dá para chegar lá. Vamos lá. O que mais, gente? Vamos tentar. Eu queria, na verdade, mostrar como é difícil, às vezes, a gente sabe a doutrina, a gente entende o que ela significa, mas não consegue dizer exatamente como é que ela funciona. Eu sei que tem um selo, eu sei que ele impede que eu seja violado pelo maligno, eu não posso ser mais conquistado pelo maligno, porque quando o maligno chega em mim, de alguma forma esse selo me protege. Né? O que vocês estão olhando lá? O que está acontecendo? Sou eu? Estou tremendo? Hã? Ah, estava desfocado. Então, quando o maligno chega em mim, ele não pode me tirar da mão de Deus, porque tem alguma coisa que acontece. Ele fica com medo do Espírito Santo. Pelo menos era assim que eu entendia, né? Eu entendia que o Espírito Santo ficava ali, toda vez que o maligno vinha com as suas tentações, tal, eu podia cair, mas nunca o maligno podia me tomar de volta, porque o Espírito Santo estava ali me protegendo. Mas de que jeito? Hoje eu me pergunto, né, e fico falando assim, como que ele faz isto? Vai lá, Stephanie, eu estou percebendo que você quer compartilhar, né? Vai lá, fala, Marcos. Quando o diabo ele vai invadir a nossa mente, ele começa pelo emocional, enquanto o Espírito Santo vem pelo espiritual. Então, assim, eu acho que o diabo ele pode invadir, sim. Deus, claro, o Espírito Santo não deixa que algo mais aconteça, mas vamos dizer que assim, fazendo um caminho que seria o emocional, o diabo vem por aqui e o Espírito faz o quê? Ele bate de contra, ele não deixa. O Espírito vai lá e fala para a minha própria emoção, é o Espírito que faz isso? A emoção é assim, vamos dizer que tem 3 seres humanos. Certo. O ser humano é emocional, o ser humano, vamos dizer, religioso e o espiritual. Tá. O Espírito Santo age espiritual para o religioso até chegar ao emocional. Certo. O diabo vai ao contrário. Vai ao contrário. Exatamente, aí, porque o ser humano propriamente ele é invadido principalmente pelo emocional. Ele não é muito mais pelo espiritual. Então, digamos que esse selo ele é a construção do Espírito Santo no nosso coração aos poucos. Tá. Eu creio que seja isso. Ainda está faltando alguma coisa assim para a gente definir. Vai lá, Marcos, diga para nós. Quando a gente canta aquele corinho, Espírito, né? Encha a minha vida. Encha a minha vida. Então a gente quer o quê? Que o Espírito Santo esteja nos completando, né? Certo. Porque esse mundo, o maligno nos atrai, mas o Espírito Santo está em nós para nos mostrar que ali não é um lugar de um servo de Deus, de um filho de Deus se colocar, se habitar, ficar junto, né? Mas aí eu acho que aí você já está nos levando a uma outra parte do processo, que é a própria mudança que vai acontecendo gradativamente. Certo. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem e é colocado em nosso coração e se torna um selo para nós. Isso. Este selo garante que essa propriedade não será violada até o dia da entrega final. E como é que ele garante isso? É um ponto que nós vamos discutir hoje. Eu acho que esse já é um ponto depois, que ele nos convence, isso aqui não é um lugar para você, sai daí. Não faz isso, porque lembra aquele processo da santificação da mente que vai criando uma consciência? Isso é um processo posterior. Vamos lá, gente, eu estou complicando um pouco com vocês, só para mostrar a necessidade que a gente tem de conversar desse assunto um pouco mais, para a gente entender, tá bom? Explica como? E como é que são os selos? Não, na verdade, parece, mas não é. O selo dos livros do Apocalipse, o livro estava fechado, ele abre os selos, né? Não, quem abre é o Cristo. Abre o selo, aí conta o que está dentro do selo. Então o Espírito Santo seria o quê? O Espírito Santo seria aquele que abre também. Não? Que abre? Então ele não é o selo, ele é quem abre. Não, ele é aquele que sela. Eu sei, que ele... Nós possamos abrir. Ixi, aí complicou. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Mas complicou. Né?
Complicou. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. É porque é difícil. Não é que a senhora está com mais dificuldade que os outros, não. É que é difícil colocar isso em termos da gente entender. A minha proposta, né, o que eu quero é fazer isso com vocês. Que eu também tenho dificuldade para entender isso. Então nós vamos dividir aqui. Vai lá, quem achar pode ler para a gente. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdade, mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhe deu o Espírito Santo, que lhe havia prometido. Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Você tem uma tradução, não sei qual que é a tradução, você sabe aí? Qual que é? Deve ser, não sei se é a linguagem de hoje. Linguagem de hoje, né? Ela não cita a palavra, nominalmente a palavra selo, mas ela no original está lá, espargizo. A palavra selo está lá. Na tradução mais comum nossa, assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra do evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, ou seja, em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, tá certo? O qual é o penhor. Então vamos lá. A Bíblia fala em muitos textos sobre essa ideia do selo. Nós vimos a semana passada que a obra de santificação do Espírito Santo é uma obra que acontece na mente. Aí nós vimos lá em Coríntios, por exemplo, que o homem natural não entende essas coisas, mas porque essas coisas se discernem espiritualmente. Então nós fizemos uma série de argumentos para dizer o seguinte: a obra de santificação acontece na mente. Nós somos transformados a partir dos nossos pensamentos, é o nosso coração. Então, ali é o centro da ação do Espírito Santo. O que eu penso é o que eu sou. Eu não consigo fazer o que eu não penso. Aí eu vou dizer, Stephanie, mesmo as minhas emoções, de uma certa maneira, embora elas sejam uma maneira de tentar anular os meus pensamentos, né? Alguém vem e tenta impor a mim atitudes a partir das minhas emoções, de qualquer maneira. Por exemplo, eu estou vendo uma flor. Eu acho essa flor bonita, ela produz uma sensação, uma emoção, seja ela qual for. Mas nunca esta emoção acontece sem um movimento do pensamento. Primeiro eu preciso reconhecer que é uma flor, primeiro eu preciso reconhecer que ela é bonita, para que ela produza uma sensação diferente, e as nossas sensações sempre têm a ver com o que nós pensamos. Veja. Enquanto você não vê a flor, você não sabe se ela é bonita ou não é. Você precisa ver, avaliar. Isso tudo é um processo mental. Algumas dessas estruturas da emoção tentam diminuir o tamanho deste processo mental. Pela sensação, né? Põe na boca, sente. Mas tudo isso não tem jeito de fugir de um pensamento. Tudo na vida tem a ver com o nosso pensamento. Todas as nossas atitudes as mais importantes e até as mais involuntárias. Quando eu pisco o olho, eu não preciso pensar, puxa, está na hora de eu piscar o olho, porque o meu olho está ressecado. Deixa eu piscar um pouquinho para melhorar. Não preciso disso, preciso? Gente, preciso respirar, porque se eu não respiro, eu morro sem ar. Então deixa eu respirar. Não preciso. Mas isso passa pelo pensamento? Em alguma medida, sim. Até isto é trabalho de uma parte do nosso funcionamento cerebral. Isso envolve ligações neurônicas, mesmo que sejam automáticas. Tá? É uma parte do nosso ser que a gente não controla, não precisa ficar pensando, refletindo para poder respirar ou para poder piscar. Mas, de qualquer maneira, ele parte ali de algum lugar em que a nossa mente está envolvida. Nós sabemos o que é ser humano. E algumas coisas são programadas e automáticas. Deixa eu falar um pouco sobre
quando o Espírito Santo vem aqui, este selo. Veja só o que o texto nos diz. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Veja, nós fomos selados depois que aconteceu o quê? Depois que ouvimos. Esta palavra ouvir, qual é o significado dela nesse texto? Simplesmente ouvir? Por exemplo, tem um sermão, eu prego um sermão e 200 pessoas ouvem. Digamos que eu vou pregar um sermão para 200 pessoas não crentes. 200 pessoas ouvem. Todas elas vão ser seladas pelo Espírito Santo? Então não é só o ouvir daqui, automático. Esse ouvir tem algo mais. Esse ouvir significaria o quê? Crer. Ouvir aqui implica em crer. Crer implica, aqui tem um conteúdo, o conteúdo é a palavra, certo? Eu ouço essa palavra, eu tenho um raciocínio, esse raciocínio resulta em um crer. Então, veja só como é que o texto trabalha. O texto trabalha dizendo o seguinte: depois que vocês ouvem e a mente de vocês funciona para crer, o que acontece? Vocês são selados. Então, o selo acontece imediatamente no momento em que eu creio. E o que é este selo? Veja, então vamos fazer aqui um rabisco, dizendo que o selo aconteceu alguma coisa. Vamos chegar lá. O que eu penso que seja essa alguma coisa? Irmãos, essa ideia de que o selo tem a ver com a nossa mente, para mim está muito clara nesse versículo. Primeiro tem que crer. E o conteúdo, ele usa um adjetivo para a palavra. Qualquer palavra? Não, palavra da verdade. Então você percebe que este é um conteúdo que envolve raciocínio. O que é a verdade? Existe um conteúdo verdadeiro, diferente do conteúdo mentiroso. A minha mente começa a discernir que aquela palavra que eu estou ouvindo é uma palavra verdadeira. Eu estou pregando aqui, 200 pessoas não crentes, você está no meio, você é não crente. E eu chego e falo, Jesus Cristo morreu para nos salvar. Isso é verdade? É verdade? Tem certeza? O não crente, todo não crente vai dizer, isso é verdade? O que alguns vão falar? Isso é estranho. Alguns vão falar, como assim morreu? Não entendi, para mim não serve. Morreu para me salvar? Vamos ser racionais, completamente racionais. Esta é uma mensagem que para você poder crer nela por um processo mental, ela por si só, o anúncio dela não garante muita coisa, porque você pode falar, como assim morreu para me salvar? Isso não tem sentido. Ou morreu em meu lugar? Como assim? Mas tem gente que crê, não tem? Não é visível. Veja, não é só que não é visível. Esta é uma ação que ela não está baseada no raciocínio humano puro e simples. Não é a razão humana pura e simples. Este crer, esta fé, é implantada em nós. A nossa mente natural, é isso que Paulo vai escrever aos crentes de Corinto. O homem natural não consegue discernir estas coisas. Estas coisas só podem ser discernidas se for por ação do Espírito Santo. Pode ler 1 Coríntios capítulo 2. Então, quando você sentou lá, no meio da multidão de não crentes, ouviu essa palavra e essa palavra fez sentido para você, esta palavra este crer já foi dado a você, como talvez o que eu posso chamar da primeira bênção da salvação para você. Acontece nesse momento o seu novo nascimento. Lembra a metanoia? A mudança da sua mente. E junto com esta mudança de mente, um selo. Tudo bem até aqui, gente? Vamos ver aqui, Efésios capítulo 2. Verso de número 8. Quem achar aí pode ler.
Olha lá, Silvia, ó, para você. Presente para você. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, assim, veja, eu quero enfatizar essa ideia. Olha, este processo de crer é sempre uma obra da graça, e isso sempre Deus, nunca centrado na razão do homem pura e simplesmente. Tá? Então, este crer é implantado em nós. Fala, Stefano. Nesse primeiro momento, só a resposta. É assim, Deus implanta o crer na sua mente. E o que você faz quando Ele implanta o crer na sua mente? Você crê. O crer é seu. É você quem crê. Mas quem te possibilita crer é Deus. Neste momento, vamos lá, boa pergunta. Aqui está o seu cérebro, não é um feijão, vocês já sabem. Sua mente, que eu não vou chamar de cérebro, óbvio, eu não estou falando do órgão em si, estou falando da mente. A sua mente é dado a ela uma capacidade que ela sozinha não tem. A palavra, ela é racional. A palavra tem um conteúdo racional. A nossa fé não é uma coisa ilógica que a gente aceita porque não tem outro jeito. Ela é racional. Só que quando eu prego, nem sempre eu consigo trazer todo o conteúdo, toda a argumentação racional. Eu simplesmente prego a palavra. E a Bíblia diz que esta palavra, quando usada por Deus para implantar em nós, eu vou desenhar aqui a porção da nossa mente que vai crer. Não é toda a nossa mente que crê ainda. A nossa mente crê, tem fé. Vou escrever fé. A fé é colocada aqui, nós não temos participação. Nós vamos começar a ter participação agora. Antes nós não tínhamos essa possibilidade. Nós éramos homem natural, não tinha como entender aquela mensagem de forma a crer. Eu podia entender a racionalidade, isso faz sentido, mas crer para a salvação não. À medida que Ele põe esse pinguinho, que é um início de vida em mim, aí eu começo a desenvolver vontade espiritual. Então a minha vontade tem a ver com o que eu penso. E você também. Por exemplo, está com vontade de comer macarrão agora? Mas agora que eu falei do macarrão, você já pensou. Aí você falou, bom, seria uma boa, com bastante molho branco. Você põe aquele negocinho, aquele farelinho de queijo, como é que chama mesmo? Queijo ralado. Você põe? E é gostoso, não é? Mas há poucos instantes, não lembrava disso. A sua mente não estava, você não tinha vontade. Agora que eu falei, de repente a Aline falou, e a minha mãe está fazendo. E a minha mãe está fazendo. E a Aline fala, e a minha mãe faz isso muito bem. Aí talvez você tenha pensado, mas será que ela faz igual a minha avó faz, ou a minha mãe faz? Aí se você lembra da comida da mãe, aí dá mais vontade ainda, ou da avó, né? Essas duas ganham de todo mundo, né? Mãe e vó, é a comida melhor que tem. Pode até nem ser tanto assim, mas é melhor em algum sentido. Aí o seu pensamento move a sua vontade. E você está com vontade de comer escargot? Não? Por que não? Você nem sabe o que é, né? Quem já comeu escargot? Escargot é lesma, né? Veja, Não entendi. Não, aí é o caviar, que são as ovas do peixe. Então veja, isso aí você já não sentiu vontade. Você não sabe o que é. A não ser que você seja uma pessoa com muita curiosidade. Aí você fala, estou com vontade de comer. A minha mente ficou com vontade de comer para conhecer. Veja, a vontade é uma resposta da nossa mente. E nós não temos vontade das coisas de Deus
e de coisas espirituais, até que a nossa mente seja preparada para ter esta vontade. Então aí a sua pergunta, onde é que entra então a vontade do homem? Depois que Deus coloca isto. Que isso não vem de vós, é dom de Deus. Não, o Espírito não é o pontinho de vida, o Espírito põe o pontinho de vida. Às vezes o Espírito pode estar aqui sem o pontinho de vida, pode estar assim. Põe no pontinho de vida de fora? Então, assim, de repente a pessoa, mas se a pessoa tem de Deus, que é escolhida de Deus, ela não tem o Espírito Santo? Já tem o Espírito Santo, mas que ela não... Não, quem? Assim, uma pessoa que é eleita de Deus. Que é eleita de Deus? Não tem. Não tem, até que se converta. O Espírito Santo só vem ao seu coração na sua conversão. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que andeis nas minhas leis. Eu posso ser um eleito, ainda não ouvi o Evangelho, estou andando que nem um mundão. Ainda não ando na lei de Deus. Quando Ele põe o Espírito em mim, aí eu tenho vontade de andar na lei de Deus. Que até então eu só me distanciava de Deus. Prova disso foi no dia do Pentecostes. O Espírito só desceu depois da Sim, exatamente. Bom, o que eu quero, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no selo. Eu quero falar assim, bom, eu sei que quando isso acontece, junto com isso acontece que eu sou selado. Porque são duas coisas diferentes. O pontinho de vida e a fé não são o selo. O selo é alguma coisa que garante essa fé. Que mantém essa fé em mim. E o que é esse selo? Bom, deixa eu falar mais um pouco sobre esse envolvimento do selo com a mente. Abra lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 3, e Apocalipse, capítulo 9, verso 4. Brinquei com os corintianos, né, que esse é um texto bom para os palmeirenses, né, principalmente Apocalipse 9, 4. Apocalipse 7, 3 e Apocalipse 9, 4. Renata, pode ler para a gente? 7, 3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Veja só, aqui ele abre o selo e ele sai dando ordens para aquelas pragas do Apocalipse, ou aquelas figuras do Apocalipse que vão destruir a terra. Ele diz assim, olha, vocês têm que sair para destruir a terra, mas não causem danos a nada ainda, até serem selados na fronte, quem? Quem? Os servos de Deus. Aonde os servos de Deus são selados? Essa é uma figura apocalíptica da mente, gente. Não vai receber. Tem gente que ainda acha que os crentes lá nos últimos dias vão ter uma marca aqui assim, escrito Gods. Sempre pensa em inglês, né? Já brinquei com vocês que a língua falada no céu é inglês, né? Porque é a única língua que os americanos conseguem aprender. Ela não aprende inglês, português, francês, né? God. Não, a marca não é God aqui na testa. Ou muita gente pensa a marca da besta. Será posto neles a marca da besta, que vai ter um 666 aqui na fronte, aqui na cabeça, na testa, carimbo, não sei. Ou aquele negócio do Play Center lá, uma marca, não, marcados na fronte. A mente deles será selada. Apocalipse 9, 4. 144.000 selados de Israel. Selados de Israel, tudo bem. Não, mas é o 9, 4 que eu quero que a senhora lê. É a senhora que vai ler? Então lê. 9, 4. Tudo dentro desse mesmo contexto, lembra? Os santos serão selados e no caso aí do 9, 4, são os gafanhotos que vão sair e estragar tudo, né? Lê, mãe. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde. Aí é que eu falei dos palmeirenses, né? Então veja, eles vão sair para fazer dano à terra, só não vão acabar com as árvores, né, as coisas verdes,
mas farão dano àqueles homens, tão somente àqueles que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Veja, aqui, o que nós temos aqui em tela, eu só estou querendo mostrar como que essa ideia de selo e mente estão próximos na Escritura. Tá? Para você saber que você é selado na sua mente. O que o Espírito Santo faz? A minha percepção. Existe um conjunto de verdades, isso se chama fé na palavra da verdade, que é uma espécie de caixa preta da salvação. Verdades básicas. O Espírito Santo nos dá uma noção da salvação, das verdades básicas. Para mim, isso que é o selo. Ele coloca dentro de você que Deus te ama, verdades básicas, que Cristo morreu para te salvar dos seus pecados. E estas verdades, elas ficam no DNA da sua mente. Elas ficam como informações que não se perdem ao longo de toda a sua vida. Veja, ele fala, vocês creram e foram selados. Quando eles creram que Cristo era o Salvador deles, estas verdades que eles creram foram seladas na mente deles. Lembra que o selo antes era uma estampa. Veja, não pense na carta, pense no selo. Que a gente tem a ideia de valorizar a carta, valorize o selo. O que era o selo? Uma estampa. Pega a cera e marca. Isso aqui, eles podem até tirar o selo da carta, mas a estampa está lá. A ideia, para mim, é que o Espírito... Uma palavra só é uma garantia. Sim, mas o que me garante? É que eu não me afastarei deste núcleo de verdades básicas. A minha mente não mais perderá esse núcleo de verdades básicas que fazem com que eu me aproxime de Jesus, ou me aproxime de Jesus. Dá para entender, gente? Essa pessoa se desviar do caminho de Deus, ela se desvia do caminho, não, ela começa a fazer um monte de coisa, não se santificou progressivamente, lembra que eu já falei disso? Aí ela se desvia do caminho por várias coisas, mas uma hora o que ela lembra? Deus é meu Pai, Deus me ama. Jesus Cristo morreu por mim. Esse núcleo de verdades básicas são colocadas na sua mente como uma informação que não pode ser tirada. E eu sou salvo porque eu creio, não é assim que a Bíblia diz? Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Mas esse núcleo básico é Ele que me dá. Veja, não foi a minha mente que desenvolveu este crer. Este crer básico é Ele quem me deu. O que Deus me deu foi a minha fé básica. Gente, eu sei que eu tenho dificuldade de passar isso para vocês, porque é novo para todo mundo, para mim também. Né? Nós estamos chegando lá. Porque veja, a minha fé, eu posso perder a minha fé? Posso perder a minha fé? Nunca totalmente. Ela pode enfraquecer. Mas qual é a parte que eu nunca perco? Mas a salvação não depende da minha fé? Eu posso deixar de crer totalmente em Cristo? Isso aí é tudo... Posso ou não posso? Eu posso tentar esconder. Então, digamos o seguinte: eu sou crente, mas agora eu vou virar ateu. Resolvi que serei ateu. Isso pode acontecer? Pode ou não, gente? Pode. Eu posso começar a pensar com uma parte da minha mente não santificada, que não tem verdades. Então, possivelmente, a minha mente tem muito de mundo, e só as verdadezinhas básicas lá dentro. A caixa preta do avião, ou de Pandora, não sei como é que fala. Mas o resto está dominado pelo pecado. Aí eu resolvi, por um processo mental, que esse negócio de Jesus Cristo não é bom. Eu vou ser ateu.
serei ateu. Então, a partir de agora, as minhas atitudes é atitude de ateu. E eu estou sendo ateu, tal, ateu, graças a Deus, né? Já viu isso, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Só que, se eu já fui atingido com esse núcleo de verdades básicas, eu serei um ateu sempre com problemas. Tem muito crente que se apaixonou pelo ateísmo, porque o ateísmo trabalha os raciocínios, e por um movimento do raciocínio tentou esconder a verdade de Deus e apagar a verdade de Deus. Mas se ele é um verdadeiro crente, essas verdades básicas nunca são apagadas. Ele se torna um ateu. Mas eu posso garantir para você, um ateu que, se já não está, logo estará em conflitos com seu ateísmo. Porque ele não consegue apagar isso. Porque isso é um selo. Esse núcleo de verdades que nos faz crer que Cristo é o nosso Salvador e que Deus nos ama, esta vida é implantada em nós e não pode ser retirada. Problematizem, vamos lá conversar. Fala, Silvia. Justamente o Espírito Santo coloca essas verdades básicas, mas, por exemplo, eu tenho o poder de desenvolver isso. Eu desenvolvo isso. Como? Desenvolver como? Exatamente. Foi implantado. As verdades básicas. Exatamente. Aí, o meu progresso dessa santificação... Sim. Mas isso já é uma outra etapa. Então, mas aí quando acontece, você que colocou aqui, eu decidi ser ateu. Existem as verdades básicas em mim. Não existe um conflito, tipo assim, fica aquela coisa, tipo assim, Deus fica agindo, eu fico fazendo contra... Mas a Bíblia é muito clara. Não extingais o Espírito, ou não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. A ideia é de que você tenta sufocar. Veja, se você tem as verdades básicas e não as trabalha para que elas desenvolvam outras áreas e santifiquem outras áreas da sua mente, você sempre corre o risco de pensar de forma mundana. Né? Então, isso não significa que você perdeu a sua salvação. Mesmo você crente, até santificado em muitas áreas, sempre haverá um lugarzinho lá em você que de vez em quando dá uma derrapada. É o seu velho homem, a sua velha mente, pensando ainda os modelos e as estruturas do mundo. Tá? Agora, pessoas que não desenvolvem nada da verdade básica são sujeitas a várias coisas, inclusive e principalmente a de se afastar da verdade, como o filho pródigo. Filho pródigo sabia que o pai era seu pai, mas ele renega esse pai, ele se afasta. Essa é uma ideia de uma pessoa que não se santificou e pensou que tudo era dele. Mas no auge da sua crise, ele pensa em quem? No pai. O que eu diria sobre este ateu? Que tem verdades básicas, mas decide, por causa da influência do mal nas outras áreas da sua mente, ser um ateu. Que ele vai viver em crise. Num determinado momento, por alguma circunstância, as verdades básicas afloram de novo e ele toma a decisão de voltar. Ele fica pensando. Possivelmente, né? Estou sugerindo um pensamento para os ateus. Se você é um ateu que está passando por isso, deixa eu dizer uma coisa. As verdades básicas não serão apagadas do seu coração. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai pensar nelas e elas farão diferença, né, no seu modo de agir. Não tenha dúvida. Mãozinha, pezinho, bracinho, perninha, tudo do Espírito. Tem tudo do Espírito aí. Mas então, pastor, isso faz, para quem não tem uma base forte da religiosidade, vai entender então que o Espírito Santo está agindo para a vida do ser humano. Quem não tem uma base forte, que é uma pessoa imatura, talvez não vai avaliar todo esse processo. Ele vai acontecer esse processo e só vai avaliar depois que ele se aproximar. Vai falar, agora eu entendo, foi Deus que me buscou.
No início ele acha que é ele que está voltando, talvez sim. Ele acha, não, isso sou eu que estou querendo voltar. Ele não percebe que Deus já está trabalhando para ele voltar. Irmãos, vamos tentar progredir com alguns outros textos bíblicos para a gente embasar isso. Veja, essa é uma pergunta que eu falei, e esse selo vai ser retirado? Porque o texto lá de Efésios diz, até o resgate da sua propriedade. Aí eu fico pensando, será que será retirado? Acredito que sim. Por quê? Porque lá no céu não existirá mais só verdades básicas, mas verdades que se completam a cada dia. Nossa mente não corre o risco de perder isso. Então veja, essa ideia de só verdades básicas não será mais necessária. Mas eu não desenvolvo isso hoje, tá? Abra aí em João capítulo 8, verso 31 e 32. João 8, 31 e 32. Irmãos, eu só quero deixar claro, eu aceito que você até não concorde totalmente com essa minha posição, mas eu estou propondo que você pense, tá? E que você sugira dificuldades para esta posição. Não adianta só ficar, não gostei disso. Vamos pensar juntos. Eu também gostaria de ter toda a verdade, saber tudo da Escritura sem precisar estudar. Mas a gente precisa estudar para aprender. Não dá para a gente engolir a ideia de que um selo é só porque disse está selado e ficar só com isso. Nós precisamos tentar entender, até para a gente, discernindo o que é o selo, se sentir em paz. Porque tem crente que porque ele pecou, agora eu estou perdido, acho que agora eu vou, ainda bem que eu não morri hoje, porque senão eu ia para o inferno. Tá bom? Alguém lê aí, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que os judeus, esses judeus tinham crido em Jesus? Crido em quem? Tinham crido em quem? Em Jesus. Então eles desenvolveram fé, certo? Esta fé, ela não veio de qualquer lugar, ela veio da palavra, não é isso? Ela veio da palavra, o próprio texto está falando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu estou sugerindo que este ponto, a verdade, é este conhecimento básico sobre Jesus, que nós chamamos de fé, e ele por si só, o Espírito Santo garante e diz, esta verdade agora liberta vocês. Vocês não precisam de mais nenhuma outra. Me diga uma coisa, os judeus que haviam crido em Jesus já sabiam tudo sobre justificação, sobre eleição, sobre predestinação? Já tinham? Só porque ouviram a mensagem, a mente deles já sabia tudo? Não, o que foi que eles creram? O básico, naquele tempo, que Jesus era o Messias. O que o Messias ia fazer? Nos libertar. Então, veja, esta mensagem básica, esse núcleo, ele é forte para libertar do pecado. E aí o Espírito Santo pega este núcleo e guarda. O Espírito Santo é quem protege esse núcleo na nossa mente. Ele sela esse núcleo, ele impede que esse núcleo se apague na vida de quem creu. Nós vamos estudar mais para frente aqui o capítulo 6 de Hebreus. Eu acho que dá um bom exemplo para a gente meditar nisto. Eu quero falar um pouco sobre o caráter soberano deste selo. Abra aí em Romanos 5:5. Romanos 5:5. Lá em Efésios, o que nós vimos é, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nela crido, fostes selados. Veja que a ação é de fora para dentro. Não é isso? A ação é de fora para dentro. Muito bem. Aqui em Romanos também nós temos algo parecido. Alguém pode ler? Romanos 5:5.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, essa ideia é, nós discernimos sobre o amor de Deus, as verdades básicas, o amor de Deus, Jesus Cristo Salvador. Nós discernimos isso porque o Espírito Santo é colocado. Então o amor de Deus é colocado, ou derramado em nosso coração. É uma ação de fora para dentro. Esta obra de selagem, ela é soberana do Espírito. O Espírito não pede licença e diz assim: Silvia Andres, posso selar você com essas verdades? Não, ele vai lá e sela. Porque se ele perguntar para Silvia Andres, posso selar você com essas verdades? Está aqui a mente da Silvia Andres. É grande, né? Está aqui a mente da Silvia Andres. Aqui está o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz uma pergunta: posso selar você com essas verdades? Qual é a estrutura de pensamento que ela usa para responder? Do velho homem ou do mundo. O que ela vai dizer? Não. Porque essas coisas se discernem sempre espiritualmente. Ela não tem ainda essa natureza. Quando ele nos sela com essas verdades básicas, essas verdades já vão produzir efeito em nós. Você já tem uma mente já transformada. Já algo é novo em você e você já tem pensamentos novos. Você pode não desenvolver adequadamente essas verdades. Lembra que Paulo disse lá para os crentes de Filipenses? Desenvolver a vossa salvação? Você pode não desenvolver esses conhecimentos básicos para a sua fé se fortalecer. Então ela fica ali. E o Espírito mantendo aquele núcleo. Entretanto, é necessário que você aprenda a desenvolver aquele núcleo. Aquele núcleo te garante, por isso ele é o selo. A eficácia não está na sua capacidade de manter essas verdades. Elas, no geral, não são mantidas por você. Eu aprendi, nunca mais eu esqueci, porque eu sempre estou lembrando delas. Essas verdades, esse núcleo, este selo, é mantido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Tudo bem, meu? Pode entrar, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Quando a gente estuda, por exemplo, os eleitos de Deus, os eleitos de Deus ainda não são selados. Eles só receberão selos quando ouvirem a mensagem. Entrarem no rol de salvo. Isso. São Eleitos serão salvos, mas ainda não nesse. Vão ouvir e terão fé. Uma vez eleitos, eles recebem os selos. Exatamente. Uma vez recebendo os selos, eles têm a garantia da salvação. Aí entra aquela outra doutrina chamada perseverança dos santos, que é aquela doutrina que diz que, mesmo que o santo se desvie, por causa do selo que é colocado no coração dele, ele não perde esse vínculo com o amor de Cristo. Ele volta. Verdade. Veja. É um pouco difícil, a não ser que Deus queira que seja um plano na sua vida, que você saia desse caminho. E aí mesmo que você saia, já está selado, não tem jeito. Você sai, mas aquelas verdades, elas formaram. Veja, elas estão santificadas. Lembra que santificação é consolidação da mente? É a mente se tornar consolidada na verdade de Deus. Esta é a primeira obra de santificação. É por isso que quando nós somos salvos, Deus já nos fala, nós já nos chama de santos.
Porque no mínimo você tem no seu coração as verdades elementares da fé. Ou rudimentares, a coisa mais básica. Cristo morreu no meu lugar e Deus me ama. Pastor, tem a ver com aquilo que Jesus falou para os apóstolos, né? Lá em João 14 ou 15, que ele fala, não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós outros. Sim, lógico que tem a ver. A soberania deste selo. Nós vamos ler um texto de Jesus que fala sobre isso, tá? Nós já lemos aí João 10, 29? Ainda não, né? João 10, 28. Aproveitando que você está falando sobre isso. A eficácia deste selo. O pastor falou, os selos são aquelas verdades, núcleo daquelas verdades que me faz crer que Jesus é o meu Salvador. O próprio Jesus diz, olha, vida eterna é isso, que te conheçam a ti, conheçam a mim. E para mim, Jesus está falando o quê? Não é de um conhecimento pleno, mas pelo menos daquele conhecimento básico que me garante vida eterna. Tá bom? Vai lá, o que ele disse aí? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja só, aqui está uma garantia de que aquilo que ele nos deu não pode ser perdido. E o que é vida eterna? Conheçam a ti e a teu Pai, ou ao Pai e ao Filho a quem ele enviou. E para mim é este núcleo. E por que ele garante que nós não vamos nunca perder isso? Porque ele sela. Há uma obra do Espírito que não permite que nenhuma estrutura mundana de pensamento arrebate do seu coração as verdades básicas da fé, se você uma vez creu. Vou sugerir, agora a sua Bíblia vai nos ajudar bastante, vamos ver, abra aí. Por quê? Por causa da sua tradução, tá? Todo mundo tem atualizado aí? Alguém tem? A sua é diferente, não é, Karen? Atualizada? Atualizada, verso 29 de João 10, atualizada diz assim, aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, não é isso que está aí? Como é que está na sua aqui? O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Não, mas aí é diferente, ó. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. Aí ele disse, bom, esse aquilo significa quê? Não é aquilo não, é o poder. Então, na sua tradução. Na outra tradução está, aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. Quando a gente lê nessa nossa tradução aqui, a ideia é que parece que as ovelhas são maiores que tudo, né? Porque não foram as ovelhas que foram dadas para Jesus? Ali ele já está dizendo, não são as ovelhas. Eu também concordo que não sejam as ovelhas. O que está dizendo o poder. Que o poder do Pai que foi dado a Jesus é maior que tudo. E eu estou sugerindo uma outra tradução. É assim, na verdade está escrito em grego assim, ho pater mu, o meu Pai. Ho pater mu, é assim que está o versículo. Ho pater mu, o meu Pai. Hos dedoken, o meu Pai, o qual é o doador. É que a gente não tem o doante, né? Na nossa língua. Ho pater mu, hos dedoken. Isso é em grego. O que uma boa tradução seria o ho pater mu, o meu Pai, hos dedoken, o doante. O doante moi, o doante para mim. É que fica estranho em português, né? Mas seria uma tradução bem literal. Meison panton estin. Maior, meson, panton, que tudo é. Olha só que tradução literal. O meu Pai, o doante para mim, é maior que tudo. O doador, é que o doador já é uma... Então a minha tradução é exatamente isso. O meu Pai, que me deu isto, é maior que tudo. E ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. A ideia, para mim, é que Jesus Cristo está mostrando que este poder de não perder as ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, é uma ação divina. Aí eu estou tentando aplicar aqui para o selo.
a manutenção dessas verdades que nos garantem vida, e vida é conhecer a Cristo e conhecer o Pai, é uma ação divina. É Deus quem guarda essas verdades em nós. É tão impressionante como a pessoa às vezes... Posso pegar o exemplo do Oséias. Não, Oséias não é um bom exemplo para isso. Oséias teve um tempo fora da igreja, não teve, Oséias? Bom tempo. Você esqueceu? Mas você estava vivendo lá como se isso não fizesse parte da sua vida. Mas de vez em quando você falava assim, está errado esse negócio, não está certo, eu não devia estar aqui. Por que ele pensava isso se ele estava tão bem no mundo? Não estava bem no mundo lá, Osés? Aparentemente, cheio de amigos, ganhando dinheiro, né? Depois que voltou para a igreja ficou pobre, mas antes estava ganhando dinheiro, tinha muitos amigos. Olha, o nome do filho pródigo lá da parábola é Oséias, tá? Então assim, veja, é muito comum você ouvir histórias de pessoas que se afastaram da fé e falar assim, olha, eu estava lá, mas alguma coisa me dizia que aquele não era o meu lugar. Você já não ouviu isso em alguma vez? Existe um núcleo na mente do salvo que jamais se perde. E não é porque a mente do salvo não quisesse tirar aquilo de lá. Nós já lutamos, quero tirar isso daqui. Mas existia o poder do Pai. E o poder do Pai aqui é exercido, quem é o funcionário, né, entre aspas? Espírito Santo. Que usa o poder do Pai, a autoridade de Cristo, para falar, isso aqui, esta mente mundana não mexe. O diabo não é capaz de tirar por nenhuma estratégia mental. O cara pode se tornar ateu, pode virar assassino, mas ali está a verdade. E a verdade é a mente dele. É por isso que a consciência acusa. Porque foi santificado. Aquele pedacinho ali já está santificado. É a nossa primeira santificação. Vamos ver um texto e vamos encerrar com ele. Vou tentar ser rápido. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Não sei se há irmãos ou irmãs ouvindo pela internet, eu sei que é difícil, às vezes, a gente com tanta informação num dia só, mas se você tiver perguntas, fique à vontade para fazê-las, tá? Não sei para onde que eu olho. Hebreus capítulo 6, nós temos o seguinte texto a partir do verso 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Normalmente as pessoas leem esse texto e falam, está vendo? Esse texto diz o quê? Que algumas pessoas conheceram, que algumas pessoas participaram e agora elas deram no pé. Mas o texto ainda diz, não dá para trazer eles de volta. Deu no pé, vai para o inferno. Perdeu a salvação. E então eu quero sugerir a vocês que esta é uma leitura equivocada. Por que ela é equivocada? Porque ela é uma leitura parcial. Então, olha só, vamos tentar entender o texto todo. O texto começa no versículo 1. Na verdade, nem começa no versículo 1, começa no versículo 11 do capítulo anterior. Lá no versículo 11, o escritor diz assim, a este respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, igual o estudo do pastor Maurício. Porque vocês têm se tornado, mas a culpa é de vocês, não é minha. Porque vocês têm se tornado, ou tendes, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Primeira coisa, bronca. Olha, eu queria sair dessas coisas elementares, eu queria falar coisas mais difíceis, eu queria levar a mente de vocês a produzir mais, mas vocês não querem usar a cabeça, não sei para pôr chapéu.
Tem meu nome aí? Ah, bom. Pode sim. Pode sim. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Não, mas você já está em outro versículo. Vocês precisam de leite. Isso. Não, estou falando que se resume nos Exatamente. Aí ele vai dizer assim, vocês pararam no quê? Nas coisas elementares. Pararam nas coisas básicas. É difícil levar vocês a uma vida cristã mais intensa. Vocês pararam lá. Vocês não desenvolveram aquele conhecimento básico. Aí, na minha modesta opinião, o que estava acontecendo é que essas pessoas, algumas delas que tinham desenvolvido só um conhecimento básico, a carta aos Hebreus trata dos desvios. Muita gente tinha abandonado a fé. Depois você pode ler com mais. Tá? Depois lê aí o capítulo 10, só para você ter uma ideia. Lembra que ele diz? Não abandonemos a nossa congregação. 10:25. Nós somos os da fé, não que retrocedem, mas que avançam. O escritor aos Hebreus está corrigindo desvios. Pessoas estão se desviando. Então, para mim, pessoas que tinham só um conhecimento elementar, não desenvolveram essa vida, estavam se desviando. E os outros crentes, que tinham ficado ali, está vendo? Olha lá. Se desviaram e não querem voltar. Só que eles tinham tido uma experiência da conversão, porque na conversão, quando essas verdades são implantadas, elas aparecem. Sabe aquele negócio do primeiro amor do convertido? Ela aparece. Aí todos eles falam, nossa, o irmão é crente, que irmão bom, está aí um pouco esse irmão. Aí alguns estão dizendo, está vendo? Foram embora e não dá para trazê-los de volta. O escritor... Isso, eles estavam dizendo isso. Mas o escritor, olha só o verso de número 9. Quanto a vós outros, todavia, amados. Ele está dizendo o seguinte, quando ele usa a palavra impossível, é impossível, ele está dizendo assim, não existe essa doutrina de que pessoas que participaram se afastaram. Ele está dizendo para nós o seguinte, quanto a vós outros, o que deveria ter acontecido é que vocês, verso 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, que maneira? Vocês são crianças, lá do comecinho. Eu falei que vocês são crianças, que vocês são tardios para ouvir, mas ainda assim... estou persuadido de que as coisas boas da salvação fazem diferença para vocês. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes. Eu quero chamar a atenção para essa palavra. No início, eles evidenciaram aquele amor. Núcleo básico, nós cremos no amor de Deus, cremos em Jesus Cristo. E então ele vai falar, pois servistes e ainda servis ao Senhor. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. A minha opinião sobre esse texto é que o escritor está combatendo esta ideia de que os que se desviaram perderam o núcleo. Ele está dizendo, isso é impossível. Quem tem o núcleo, tem o núcleo. Ele fica lá. E ele vai dar fruto, mais cedo ou mais tarde. Então, o problema que nós estamos enfrentando na igreja cristã hoje, que tem a ver com isso, é que nós temos muitos crentes com pouco mais que as verdades básicas. Significa que nós temos um número muito grande de crentes imaturos e por isso temos uma igreja pouco engajada. Como diz no verso de número 12, indolente.
Então são crentes que são crentes, mas que não foram além disto. Lê aí, mãe. 9, 13 e 14. Portanto, o sangue de bode executor e a chuva de manuscrito, as perdidas sobre os contaminados, o sangue vivo quanto a purificação da carne. Muito mais, se aqueles lá não vivam, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de oração, para servirmos ao Deus vivo. Eu quero até ir além, pegar o verso 17, como uma visão do escritor em mostrar como Deus é poderoso para nos guardar até o dia final. Ele diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente a quem? Aos herdeiros da promessa, lembra o Espírito Santo da promessa, no qual fostes selados, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs por juramento. O que o escritor está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu quero dizer para você, essa doutrina de que quem tem o núcleo se desviou e perdeu o núcleo, não existe. Porque Deus, Ele se põe como promessa. Ele diz assim, por minha santidade eu juro, não vou abandonar vocês. E o que é esse não abandonar de Deus? É esse selo. Este selo é a maneira como Deus nos guarda. Deus nos guarda pela sua palavra, pela sua verdade. E existe na mente do crente, estampado na mente do crente, guardado na mente do crente, estas verdades. Que a gente, por imaturidade, muitas vezes tenta se esquecer dela, mas elas ficam lá, para garantir que, na volta de Cristo, haverá na nossa mente a semente desta vida, que é a vida eterna, que faz você sempre lembrar que Cristo é o seu Salvador. Irmãos, eu sei que está aí colocado para vocês pensarem, tem bastante coisa para pensar, para perguntar. Talvez esta seja uma das partes menos ouvidas sobre o selo do Espírito Santo, porque a gente normalmente fica naquela, o Espírito Santo te selou, você está garantido. Hoje nós tentamos meditar sobre como seria este selo. E é difícil explicar, mas eu acho que juntos nós podemos muito crescer nesta visão. Vão para casa, vão pensar. E eu peço um favor para vocês, não deixem para voltar a pensar nessas coisas só na quarta-feira que vem, porque aí vocês já não lembram tudo. Tenta, se você tem dificuldade com isso, tenta problematizar. O que foi? Como? Para a gente crescer junto sobre isso. Ok? Alguma pergunta? Voz da consciência, alguma pergunta? Não estou falando sozinho não, tá? Eu tenho uma voz da consciência guardada lá em cima. Oh, voz da consciência, todo mundo ouviu você. Obrigado. Irmãos, que a misericórdia do Senhor seja conosco de uma maneira tal que essas verdades nunca fiquem inertes em nós. Mas como disse o escritor aos Hebreus, que elas produzam mudanças em nossa mente. Esta é a santificação básica. Depois dela vem a santificação progressiva. Semana que vem nós vamos falar dela. Como progressivamente, esta palavra, a partir destas verdades, vai expandindo a mente cristã na nossa mente e vai aumentando o nosso conhecimento. Lembra que Pedro disse? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai nos tornando cada vez mais firmes. Não existe fé firme sem conhecimento de Cristo através da palavra. Não existe. Não adianta ir para casa, agora eu vou ser firme, e eu vou orar, e eu vou fazer isso, fazer aquilo, sem conhecimento da palavra.
Nós precisamos desta palavra bendita, meditar nela dia e noite. Escondo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você já viu que ele não disse, escondo no coração a oração do Senhor? A oração é onde a gente revela conhecimento. Mas onde a gente adquire o conhecimento é na palavra. Ora a Deus quem o conhece. E quem o conhece, ora ainda mais. Porque nós estamos numa fase de cristianismo muito místico. As pessoas querem crescer por meio de coisas místicas. Já falei aqui, né? Toma um copo de água santo. Hoje não teve copo de água santo, né? Toma um copo de água santo. Ouve lá música no CD e fala, agora eu já estou santificado. Conhecereis a verdade. Esse é o princípio básico. Vamos ficar em pé e vamos orar. Em misericórdia e graça, Senhor, guarda-nos para Ti. Desenvolve a nossa fé, Pai, para que essas verdades nucleares que nos dão vida e que foram plantadas em nossa mente transformem o nosso ser, se expandam em tanto conhecimento a respeito de Jesus, que fortaleça a nossa fé. Ajuda-nos a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Dá-nos um espírito renovado na Tua presença. A mente de Cristo é o que nós buscamos. Ajuda-nos a seguir em frente. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, só alguns avisos, mas muito obrigado quem assistiu pela internet.